Boa noite a todos. Essa é a último encontro nosso antes do início do ano, né? A última vez que eu virei aqui para a gente fazer algumas reflexões juntos. E como o curso também está em recesso, vocês só precisam me aguentar mais 40 minutos. Prometo que depois disso, só no ano que vem. Bom, que a paz de Jesus esteja conosco nesses momentos em que a gente vai estar junto aqui para refletir um pouquinho. E nós vamos falar hoje sobre as revelações. Qual é o objetivo central do nosso bate-papo? É que a gente saia daqui com a certeza de que Deus jamais deixou a humanidade órfã de orientação espiritual. Não é? Então nós vamos começar conceituando o que é revelação. Não é? Então, revelação significa revelar ou tirar-se o véu. Então é basicamente nós aprendermos algo que já existe e que nós não conhecemos. Isso é revelação, não é? Trazer à luz verdades ocultas ou pouco compreendidas pela humanidade. Aqui a gente entra num conceito de revelação de coisas espirituais, né? É o que está oculto, eu ainda não conheço, e aquilo que muito pouco é compreendido pela humanidade. Deus sempre se comunicou conosco por meio de mensageiros especiais, ampliando progressivamente nossa compreensão espiritual. Por que progressivamente? Se nós pegássemos um filósofo inteligente, formado, estudado, para ele dar aula de filosofia a uma criança de 5 anos, eu te garanto que ele não ia conseguir. Porque a criança não tem capacidade ainda de entender sobre aquele assunto. Isso se dá em todas as ciências. Se nós falarmos de matemática, de cálculo, de qualquer outra ciência, é impossível, quando a criatura ainda não está pronta para entender, eu tentar ensinar algo que ela ainda não vai compreender. Então, quando nós começamos, por meio de mensageiros especiais, Deus, em toda a sua bondade, nos permite que alguns irmãos venham para nos ajudar no adiantamento do planeta, isso tem que ser gradativo. Isso tem que ser gradativo. Não é? Tem muitas verdades que nós não estamos preparados ainda para entender. Não é nem questão de poder ou não saber, é não conseguir entender. Não temos faculdades desenvolvidas ainda para isso. Continuando. Lá na Revista Espírita, em 1866, mês de abril, da revelação. Lá tem um texto muito bacana sobre revelações, de modo geral. Depois esse texto vai para Gênesis, no capítulo, acho que é um dos primeiros capítulos ali da Gênesis, que é os caracteres da revelação espírita. Então, mostrando toda essa metodologia de Kardec, né? Ele estudava, levava para a Revista Espírita, validava isso com o público geral, com os cientistas e tudo mais. Quando validado, ele trazia para a obra. Primeiro capítulo, né? É isso aí. Olha que a memória está boa ainda. Bom, vamos lá. Então, o que ele fala ali? No sentido litúrgico, que significa de culto religioso, a revelação implica uma ideia de misticismo e de maravilhoso. Então, quando eu falo de revelação no sentido litúrgico, no sentido de religião, todo mundo pensa assim, nossa, é algo miraculoso, é algo, né, é algo assim, diferente do normal, fora da natureza, né? Fora da negação absoluta, tem gente que nega absolutamente que haja qualquer tipo de revelação. Mas fora dessa negação, muita gente hoje faz algumas perguntas assim. Houve ou não uma revelação? A revelação é necessária? Olha que raciocínio interessante. Trazendo aos homens a verdade acabada, não teria por efeito impedi-los de fazer uso de suas faculdades? Pois ela lhe pouparia o trabalho da pesquisa? Pouparia o trabalho da pesquisa? Essas objeções nascem da falsa ideia que se faz da revelação. Então existem algumas pessoas que pensam assim, eu não concordo que tenha revelação. Eu não acho que seja legal, porque aí vem um camarada que sabe alguma coisa que a gente não sabe, vem e conta pra gente, acabou a graça. A gente não tem mérito de descobrir algo por nós mesmos. Olha o raciocínio onde vai.
Né? Então, poxa, então eu não gosto dessa coisa de revelação. Porque me tira a minha capacidade de eu buscar aprender. Não é assim? Vamos continuar. Vamos lá, e aqui a gente deu uma resumidinha. Revelar é ensinar algo desconhecido. Então, todo professor, ele é um revelador. Porque ele me explica algo que eu não conheço. Só que o professor, ele é um revelador de segundo grau. Por quê? Porque ele revela para nós algo que alguém descobriu. Então, quando o professor me ensina o teorema de Pitágoras, foi Pitágoras que trouxe o teorema. Percebe? Então, ele é um revelador de segundo grau. A ciência acumula conhecimento e passa adiante, não é isso? Então, isso aqui vai contra aquele raciocínio da revelação. Porque se eu não tivesse acumulado conhecimento, imagina cada um de nós, quando nasce, ter de aprender tudo de novo. Ter de descobrir tudo sozinho. Como é que a sociedade evoluiria? Como é que nós evoluiríamos? Se não fosse um ajudando o outro. Então, deixar aprender por nós mesmos cai por terra. Não faz sentido. A gente tem que aprender junto. Né? Homem de gênio é o revelador de primeira ordem. Porque ele apresenta o que ele mesmo achou. Ele é o revelador primitivo. Tudo bem? É o Pitágoras, né? Que trouxe o teorema. Quem são os homens de gênio? Por que alguns homens trazem essa característica de conhecimentos elevadíssimos e que fazem a humanidade inteira dar um salto, aprenderem algo novo, diferente e evoluir? Quem são esses homens? Vamos um pouquinho além? Quem são esses espíritos? Bom para a gente pensar, né? Continuando. Ainda lá no mesmo capítulo, como se admite a solicitude de Deus, ou a boa vontade de Deus para conosco? Por que não admitiria que espíritos capazes, por sua energia e pela superioridade dos seus conhecimentos, fizessem avançar a humanidade, encarnando-se pela vontade de Deus, visando ajudar o progresso num determinado sentido? Aí vem o ponto. Se Deus é bom, se Ele é caridoso, se Ele recomenda, através de Jesus, que amemos-nos uns aos outros, por que eu não poderia ter um irmão mais velho para me ajudar na minha caminhada? Para me adiantar, para adiantar a humanidade toda. Então, faz todo sentido, né? Que eu tenha reveladores. Nós vamos estudar aqui, vamos passar por isso, mas no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explora as 3 grandes revelações. Nós vamos passar por isso aqui também. Mas não são só essas. Não são só as 3 grandes revelações. São várias. Revelações da ciência. A gente dorme e pensa assim, acorda e tem uma ideia, tem uma invenção na cabeça. E a gente pensa que é a gente que pensou, que é a gente que descobriu. Às vezes não. Às vezes durante o sono nós recebemos a informação e acordamos com a ideia na cabeça e botamos em prática aquilo que nós aprendemos. Né? Então nós revelamos algo que nós entendemos do lado de lá. E trouxemos para revelar aqui. Tudo bem? Para finalizar essa parte, a revelação tem por objetivo pôr o homem na posse de certas verdades que ele não poderia adquirir por si mesmo. E isso visando ativar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais destinados a pô-lo no caminho da pesquisa e não a conduzi-lo pela mão. Perceba que, mesmo tendo essa ajuda, quem tem que buscar sou eu. Quem tem que buscar é o encarnado. Né? São balizas que lhe mostram o objetivo, cabendo-lhe a tarefa de estudá-las e deduzir-lhe as aplicações, longe de libertá-lo do trabalho. São novos elementos fornecidos à sua atividade. Então, a questão das revelações não é entregar nada para a gente pronto. Então, aquele pensamento de, me entregou uma revelação, então eu não preciso estudar, não preciso ler, não preciso procurar, não preciso aprender. Está errada. Não, ali ele vai me dar o caminho. Os reveladores nos trazem o caminho. Cabe a nós buscar o caminho, buscar agir dentro daquilo que eles nos trouxeram.
Então vamos falar um pouquinho das 3 grandes revelações. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo aqui faz Evangelho no lar. Todo mundo já passou por esse capítulo umas 20 vezes, porque dá mais ou menos uns 30 anos de estudo todo ano, né, do Evangelho no lar. Então, todo mundo tem de cor. Tranquilo. Primeira grande revelação. Moisés. O decálogo e as leis divinas. ênfase aonde? Na justiça. Nós vamos entender isso por quê, tá? Nós vamos falar de cada uma detalhadamente. Então a gente trouxe aqui só os 10 mandamentos. Segunda revelação, Jesus. Aí a lei de amor, caridade e perdão. ênfase no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que é o que ele diz em Mateus 22. Quando ele é questionado quais são os maiores mandamentos, ele resume a lei de Moisés, tanto que ele fala no final, aí está toda a lei e todos os profetas, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o coração e amar a teu próximo como a si mesmo. Depois, terceira revelação, doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. ênfase no quê? Na verdade. Esclarecer aquilo que Jesus disse. Explicar aquilo que foi colocado. Nós vamos chegar lá. E a máxima, né, de Kardec, que foi fora da caridade não há salvação, em uma época em que a França dizia que fora da igreja não há salvação. Ele falou, não, fora da caridade não há salvação. Né? Então vamos começar a explorar cada uma delas. Vamos falar de Moisés. Os 10 mandamentos como fundamento moral da humanidade. Nós devemos lembrar que a época de Moisés, nós estávamos saindo da escravidão. Nós éramos escravos no Egito. Quando nós estamos nessa época da humanidade, o planeta Terra em si é um planeta primitivo ainda. Nós não tínhamos saído do primitivismo. Era aquele tipo de planeta em que eu não gosto dele, se eu tenho algum tipo de elevação na sociedade em relação ao outro, eu mando matar ele, não gostei dele. Mata e acabou. Né? Não havia um mínimo pudor entre os homens. Né? Era selvageria mesmo. Então, nós ainda muito primitivos acreditávamos que cada uma das potências da natureza, o trovão, o mar, a lua, o sol, eram deuses. E que eles brigavam entre si. Eles discutiam o destino da humanidade porque eram vários deuses. Uma das características, quando na doutrina espírita nós estudamos sobre Deus, é a unicidade. Tem que ser um só. Se tiver mais de um, dá problema. Né? Tem que ter um só. Então, nessa época, Moisés, um espírito escolhido para esse fim, corrobora o que outros profetas já diziam, o que já havia um conhecimento em burburinho na época, de que havia apenas um Deus. De que não haviam vários deuses. Contra tudo e todos, porque todas as civilizações da época acreditavam no politeísmo, vários deuses. Então Moisés chegou e, é um só mesmo. Certo? E com isso ele trouxe os 10 mandamentos como um fundamento moral. É um fundamento moral. Não matarás, não roubarás, né? São fundamentos morais. Organização social baseada em princípios espirituais. Então ali ele começa, por exemplo, quanto ao adultério, ele já começa a falar um pouco sobre isso. Então, na sociedade começa a se criar uma base, né? Com princípios espirituais. Princípios no sentido de primeiro, do começo. Fundamento da justiça. Estabelece as bases da lei moral universal. As bases. Porque naquela época, nós não estávamos preparados para um Deus bom. Nós precisávamos ter medo ainda. É como nós educamos nossos filhos, não é? Quando eles são pequenininhos, a gente tem que dar uns berros de vez em quando, né, para eles ouvirem. Quando eles crescem um pouquinho, você conversa. Mas quando é pequeno, você tem que pôr limites. Você vai fazer o que eu quero e aqui acabou.
Quando cresce um pouquinho, você fala, você está fazendo errado, você vai dar ruim. E deixa a lei de causa e efeito funcionar, né? Mas não é assim? Então, quando a gente era muito primitivo, a gente precisava ter essas leis muito fortes, muito ferrenhas, para que nós obedecêssemos. Né? E o medo é uma das maneiras que a gente usa para, não faz isso não que vai dar problema. Então, marco fundamental da civilização. Revelação dura, própria para o povo ainda primitivo, é o que nós acabamos de comentar. Mostra a Deus como o Senhor da justiça. Então Deus punia. Se você não fosse, né? Se você não cumprisse a lei, você poderia ser jogado ao mármore do inferno para todo sempre. Então é uma coisa ferrenha. É uma coisa para você realmente falar, opa, Deus é brabo. É assim que a gente pensava. Né? Começou a falar de responsabilidade por atos. Então veja bem, aqui, mesmo nessa maneira dura, já começa-se a dizer sobre causa e efeito. Se eu seguir a lei, eu vou me dar bem. Se eu não seguir a lei, eu vou ter problema. Mesmo que muito rudimentar, nós já tínhamos o começo do que é causa e efeito. Aí vamos falar do Mestre Jesus. Lei de amor. Transforma a justiça em caridade, ensinando o perdão e a compaixão como caminhos da evolução espiritual. Tá certo? Então aqui se começa a olhar para caridade, compaixão, amor, entendimento do outro. Olhar para o outro e falar, opa, ele errou, mas eu também posso errar. Não é? Nós fizemos agora o Pai Nosso, nós não pedimos para que sejamos perdoados na mesma medida que nós perdoamos? Aí nós começamos a olhar para o outro, né? Para tentar entender o outro. Depois demonstrou na prática a fraternidade universal, vivendo entre nós como modelo de perfeição moral. Então ele demonstrou. O Evangelho do Cristo não é o que está lá escrito na Bíblia. O Evangelho do Cristo não é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho do Cristo é a vida dele. É o exemplo dele. É você olhar como ele se portava, como ele trabalhava, o que ele dizia, mas o que ele fazia. Ele não só falava, ele fazia. Então é diferente. Depois, revolução espiritual. Elevou a humanidade do olho por olho para amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós, lá naquela época do primitivismo, dizia a lei mosaica, aí mais voltada para a parte humana, que se eu sofresse determinado mal, eu poderia causar na mesma medida ao meu companheiro. Jesus já, não é assim. Não é assim. Batendo-se em uma face que nós ofereçamos a outra. Fazem 2000 e tantos anos e a gente ainda não entendeu isso, né? Porque a gente, quando toma um tapinha, a gente quer dar outro de volta. Não é assim? É assim que funciona. A gente toma uma fechada no trânsito, a gente quer. O mínimo que a gente quer é fechar igual. Né? Então a gente ainda está aprendendo. Mas é interessante a gente pensar nesse sentido, né? Inaugura a compreensão de Deus como um pai e não um juiz. Não é alguém que vai nos julgar, mas é um pai que, ao contrário, nos dá inúmeras oportunidades. Você errou, filho? Recomeça. Recomeça. Nós podemos ser o pior que nós imaginarmos. O recomeço é garantido. Você pode recomeçar. Pode fazer de novo. Mas ele vai errar, não tem problema. Pode errar de novo. Tem pressa. Deus nos compreende tanto ao ponto de nos deixar à vontade. O caminho é um só. Evoluir. Chegar a compreendê-lo, a vê-lo e a compreendê-lo quando formos espíritos perfeitos. É o que nos diz o Livro dos Espíritos. Mas, para isso, nós temos um caminho. Moral definitiva. Definitiva, universal e eterna. O ensinamento moral do Cristo é definitivo. Não existe outro ensinamento moral superior para o nosso nível de humanidade. Aqui no planeta não há e não haverá um ensinamento moral maior do que o do Cristo.
Cristo é o topo para nós, como modelo e guia da humanidade. Universal, serve para nós e serve em qualquer planeta. Qualquer lugar que a gente for viver, esse ensino moral dele é universal. E eterno, é para sempre. Quando nós chegarmos a cumprir aquilo que o Cristo ensinou, é eterno. Nós vamos cumprir isso para o resto da nossa existência. Resumo da lei em amar a Deus e ao próximo. Isso nós já vimos, né? Que ele disse. Revela a vida espiritual de forma simbólica e profunda. Jesus falou sobre a vida espiritual em diversos pontos. Como quando conversou com Nicodemos, né? Que ele diz que em verdade vos digo que você não verá o reino do céu se não nascer de novo. Olha como mais claro que isso, né? Difícil da gente entender, da gente não perceber, né? Em diversas ocasiões, Jesus colocava, mas de uma maneira simbólica. Nós não estávamos preparados para ouvir. Nós não entenderíamos ainda. Nós vivíamos a fase do planeta primitivo começando a se transformar num planeta de provas e expiações. Nós não estávamos prontos para entender. Vamos continuar. Apresenta os caminhos da evolução. Simplicidade, humildade e perdão. É simples, fardo é leve. A gente que torna as coisas muito pesadas, né? Fardo é leve. Humildade e perdão das ofensas. Tudo bem até aqui? Vamos falar um pouquinho de doutrina espírita agora. Lá em João 14, 16 a 26, ele diz o seguinte: Eu rogarei ao meu Pai que ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quando Jesus reaparece aos apóstolos, depois da morte do corpo físico, no final do bate-papo, os apóstolos, Senhor, não nos abandone, não vá embora, fica com a gente. Quem não gostaria, né? E ele fala que ele rogará ao Pai para que mande outro Consolador. E esse ficaria conosco para sempre. E nós o conheceríamos como o Espírito da Verdade. Tá certo? E termina a fala dizendo que eu estarei convosco até o fim dos tempos, né? Que maravilha. E aí, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o primeiro texto psicografado a respeito do Espírito da Verdade. E ele nos diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido e dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai a lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos que amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Kardec botou uma nota. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo. Por que existe o Espiritismo? Tá certo? E o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Então, Jesus falou para nós que mandaria um Consolador.
E o Espiritismo nos trouxe esse consolamento. Diferente dos outros que trouxeram essas revelações, não está personificado num ser que poderia ser destruído. Não é? Porque Moisés morreu. Jesus morreu na carne, né? E o Espírito da Verdade? Como é que a gente pode persegui-lo? Como é que a gente pode combater o Espiritismo? Se nós fecharmos as casas espíritas, os trabalhos continuarão dentro de casas normais. Porque a espiritualidade não para de trabalhar, desde que ela ache corações aptos a fim de fazer o bem continuará sendo feito. Então não tem como combater. Então, a doutrina esclarece as revelações anteriores, une fé e razão harmoniosamente. Revela verdades sobre a vida espiritual e as suas relações. A nossa relação com a vida espiritual e a vida espiritual conosco. Não vem destruir nada das demais revelações, vem cumprir e explicar. Entendemos isso aqui já no que nós lemos sobre o Espírito da Verdade. Né? Se nós formos lá no primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei, acho que é o segundo capítulo aí, Kardec entra exatamente nesse tema. Opa, a gente não veio para mudar, a gente veio para explicar. Né? Revela pela ciência e razão o mundo espiritual. Então não é porque eu vi, que eu contei, que o outro contou, que... Não. Ciência e razão. Razão. Se qualquer um de nós aqui acredita em reencarnação porque ouviu alguém dizer, desculpa, você precisa estudar. Você precisa acreditar porque não há outro caminho lógico. Você precisa entender isso. Olhar e falar, peraí, mas não tem lógica se não for assim. Se não for assim, por que um nasce de um jeito e outro nasce de outro? Porque a sorte de cada um é diferente. Então não é acreditar em nada do que qualquer palestrante meia boca como eu vem aqui dizer. É estudar, é buscar, é entender. Não é? Fé, ciência e razão. Imortalidade da alma, reencarnação e comunicação com os espíritos. Trouxe tudo isso pra gente. Sem dogmas religiosos. Não tem dogma religioso. Nós não precisamos da simbologia dos dogmas religiosos. A fé para nós é algo simples. Não é? Nós a podemos professar em qualquer ocasião e principalmente pelos nossos atos. Fé raciocinada. Uma das frases mais icônicas e melhores de Kardec. A fé raciocinada é aquela que pode combater a razão em qualquer época da humanidade. Em qualquer época que nós estejamos. Se nós pegarmos a fé raciocinada e combater a razão, ela tem que estar casada. Eu não posso acreditar porque eu acho que é. Revelação não miraculosa também. Porque, segundo Kardec, o Livro dos Espíritos, os espíritos são uma potência da natureza, como várias outras. É natural. Somos nós. Características. Revelação coletiva. Aqui não vem de um único homem. Então não vem de um único homem. Mas da ação coordenada de espíritos superiores através de múltiplos médiuns. Múltiplos médiuns. Então, há um processo para se chegar nas verdades dentro da doutrina espírita. Há um processo de validação daquilo que está escrito ali. Não é que Kardec ouviu dizer da boca de um médium que ele coloca na obra. Ele faz a mesma pergunta em diversos locais, quiçá diversos países, para obter a resposta, classificá-la, identificar qual a resposta mais lógica e que mais aparece nas respostas, para poder submeter a revista espírita para que seja avaliado pelo público e, por final, descer para a obra básica da doutrina espírita. Então, é um processo científico. Ele era pedagogo. Não à toa, né? Simplicidade evangélica. Não traz rituais ou sacerdócio. Não tem sacerdócio.
mas convida à vivência prática dos ensinamentos do Cristo, né? Tripé fundamental, baseia-se na harmonia da ciência, filosofia e religião, tá? Tem muita gente que está tirando essa palavra e falando moral no lugar. É religião mesmo. Religião do religar a Deus. É religião. Doutrina espírita são essas três coisas. Filosofia. O que significa isso? Qualquer pergunta nossa sobre nós mesmos, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, eu tenho que conseguir responder com a doutrina espírita. E eu consigo. Basta eu pesquisar. Basta eu estudar. Basta eu ler. Kardec fez 900 e lá vai bolinha perguntas. A maioria delas a gente não tem nem capacidade de fazer a pergunta. Você não tem capacidade de pensar na pergunta, ele fez a pergunta. Se você ler, vai estar lá. Então é importante a gente pensar sobre isso. Filosofia humana completa. Completa, sobre tudo. Sobre nós, sobre os reinos da natureza, sobre os animais, sobre os espíritos, sobre para onde a gente vai, por que a gente vai, tem tudo lá. Basta a gente querer estudar. Quando nós falamos de ciência, bom, o próprio método de levantamento é científico, né? Baseado num processo científico. E religião, sim. Senão ele não começaria a obra perguntando, fazendo a primeira pergunta à espiritualidade: o que é Deus? Veja que ele não pergunta quem é. O que é? Kardec já entendia que Deus é algo acima. De quem? É mais. É muito mais. E dali ele começa. Quem é? Depois ele chega em determinado momento. Qual o modelo para a gente seguir? Qual o modelo prático para eu seguir? Espiritualidade de Jesus. E não por acaso, Kardec, depois de falar dessas características iniciais sobre nós, materiais e espirituais, ele entra depois numa segunda fase falando sobre as leis morais, e depois ele vai falar de Jesus, e ele fala assim, bom, eu vou fazer um livro sobre a comunicação com os espíritos. Então ele faz o livro dos médicos. E depois disso ele fala, agora eu vou falar de religião. E aí ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente lê isso, parece que profana, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega o Evangelho do Cristo, tirando todos os dogmas, tirando o Jesus histórico, que é a moral do Cristo, o que ele ensinou de moral. É ali que nós vamos trabalhar. E ali ele começa um livro só sobre isso. Então veja, é religião também. E evolução contínua, adapta ao processo humano, acompanhando a evolução da ciência e da moral. Mas um ponto muito importante. Se nós buscarmos a opinião de um cientista isolado e trouxer isso frente à doutrina espírita e ficar com o cientista isolado, perdão, você precisa estudar. Você precisa aprender. Isso não é método científico. Porque um cientista isolado é uma opinião. É como ele enxerga as coisas. A doutrina espírita não é uma opinião. É um trabalho de confronto de ideias para se chegar a uma verdade. Quando a ciência toda a ciência humana falar isso aqui é verdade, aí ela tem de estar alinhada com o Espiritismo, ou o Espiritismo se alinhar a ela. Porque aí a ciência evoluiu. Ciência humana, e não um cientista metido a besta que pode estar falando uma bobagem. Então isso é importante para a gente entender. Não é porque nós vamos ver num vídeo do YouTube um cientista falando um negócio que nós vamos pender para aquele lado. Né? Nós vamos ter um pouquinho de razão aí. Porque Deus revela em etapas. Nós já falamos um pouquinho, mas vamos lá. Evolução gradativa, a humanidade evolui gradualmente. A verdade absoluta, entregue de uma vez, seria incompreensível. Digamos nós, lá na época de Moisés, nunca nem pensamos que a gente continua vivo depois que morre. A gente nunca conversou sobre isso. Aí você é uma pessoa bem de vida.
Aí alguém chega para você e fala assim, olha, se você não fizer o bem aí, meu, na próxima você vem como escravo. A gente mandava matar o cara, né? Mata o cara tá falando bobagem. Nós não tínhamos capacidade de entender as coisas ainda. Né? Então não dá para a gente pensar nisso. Cada revelação com seu papel. Então veja, primeiro a lei para disciplinar, veio com Moisés. Depois o amor para humanizar com Jesus. E finalmente a razão para compreender, vem com a doutrina espírita. Vamos esmiuçar o que Jesus disse? Vamos entender no pormenor? Né? Revelações de nível pessoal. Nós também temos as nossas revelações. Se nós examinarmos as nossas consciências, vai ter hora que alguém te revela algo pela sua consciência. Ela não faz isso não. E quando a gente percebe e não faz, a gente sente um frescor quando a gente pega uma boa inspiração e segue. Uma intuição, uma inspiração, umas mensagens que às vezes a gente recebe, vem uma pessoa do nada e te dá uma mensagem. E você fala, opa, vou seguir isso aqui. E aí muda tudo, a gente se sente feliz quando a gente acerta, né? São revelações de nível pessoal. Revelações não acabaram. É importante a gente pensar isso também. Não acabou, não. A gente não sabe tudo ainda. A gente não tem tudo ainda. Vários trechos da doutrina espírita diz, olha, daqui é melhor a gente não passar agora. Né? Daqui é melhor não passar. No próprio Obras Póstumas, que aí não é considerado obra da doutrina, são 5 livros, a gente vai vê-los, mas o Obras Póstumas já traz coisas que Kardec não tinha autorização na época ainda de soltar. Ó, isso aqui só depois que ele desencarnar nós vamos falar. Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Então isso continua. A ciência avança, o progresso moral e intelectual de cada um de nós também. Nós não vamos ter revelações de invenções que vão acontecer? Nós vamos ter. Nós vamos ter espíritos evoluídos que vão encarnar entre nós para nos ajudar a evoluir. Então essas revelações continuam. Algumas missões da doutrina. Revelar o mundo espiritual de forma racional e organizada, demonstrando a continuidade da vida após a morte física. Né? Então, nós vamos continuar. Explicação da justiça divina, através da lei de causa e efeito, mostrando como colhemos o que plantamos em vidas sucessivas. Então, lá em Moisés, a gente sabia que se eu não seguir a lei, eu vou morrer no inferno lá, né? Agora a gente já, opa, se eu não seguir a lei, eu vou ter que ressarcir o mal que eu fiz. Vou ter que me melhorar, vou ter que aprender, vou ter que me desculpar. Às vezes nem com aquele que eu fiz mal, mas com o outro. Vou fazer o bem para o outro para poder pagar uma dívida que eu tenho aqui. E está tudo certo. Justiça divina. Não? Confirmar a imortalidade da alma e a pluralidade das existências como oportunidades de crescimento espiritual. Cada caixinha dessa aqui dá mais umas 2 palestras, né, gente? Tem muito conteúdo para a gente falar. Promover a reforma íntima como caminho de evolução, transformando para melhor os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Continuando, aplicação prática na nossa vida. Agora vem aqui um pouquinho de dica, umas dicasinhas da doutrina espírita para a gente, né? Para o nosso dia a dia. Primeira, praticar o amor ensinado por Jesus. Como isso? Transformando os nossos relacionamentos com a caridade, com a compreensão e perdão genuínos, verdadeiros. É esquecimento das ofensas, gente. Né? Eu lembro de uma frase do Chico que ele dizia assim, eu prefiro 1000 vezes que alguém me ofenda do que eu ofender alguém. Porque se alguém me ofende, está comigo. É eu que vou esquecer e vou perdoar. Mas se eu ofender alguém, está com ele. Como eu vou saber como ele vai tratar isso? Né? Então, interessante a gente pensar nisso. Outra dica, viver com consciência, de acordo com a lei divina, fazendo escolhas que elevem o nosso padrão vibratório e moral. Tudo fácil, né, gente? De hoje para amanhã a gente já consegue. Valorizar o estudo, cultivando a fé raciocinada e a prática da caridade como instrumentos de aprendizado e crescimento. Se a gente não estudar, a gente acredita em qualquer coisa. Né?
Se a gente não estudar, qualquer um que contar uma coisa para a gente é verdade. Então a gente precisa estudar, né? Buscar orientação dentro da própria doutrina espírita como farol de esperança, de consolo e direcionamento para o cotidiano. Porque no fundo a gente vive um dia de cada vez, né? Então a gente tem que procurar isso no cotidiano. É na hora de que alguém pisa no nosso calo que a gente tem que pensar, né? Em doutrina espírita, em o que os espíritos explicaram sobre o Evangelho do Cristo. Aí que nós precisamos, né, usar. O que mais? Como reconhecer uma revelação positiva? Toda revelação que nos chega, como ela é positiva? Ela promove o bem, ela eleva moralmente, ela produz paz interior e jamais contradiz o amor. Isso é uma revelação boa para nós, né? Como abrir o coração para esse tipo de revelação? A gente tem que estar pronto, tem que estar atento, senão a gente não percebe. Prece, né? Estudo, de forma íntima, boa conduta. Silêncio interior para ouvir a consciência. E silêncio não é a boca, é mental. É saber se afastar do mundo comum e se religar, né? Através da prece com a espiritualidade e com Jesus. Qual a revelação que o Espiritismo nos traz hoje? Hoje, que a vida continua. A vida continua. Que nós não somos o que nós estamos aqui agora, né? Nós vamos continuar. E muitas vezes, com muitas oportunidades. Que ninguém está abandonado. Nenhum de nós está abandonado. Ninguém. Primeiro pelos parentes escolhidos a dedo para conviver com você. Aqueles que se comprometeram junto contigo para a caminhada. Depois, por mentores que se afinizam conosco. Se nós fazemos o bem, nós temos mentores bons. Se nós fizemos o mal, nós temos mentores maus, mas que a gente adora eles também. São nossos amigos. Então nós temos mentores, pessoas que gostam de nós do lado espiritual e nos ajudam no propósito que nós tivermos, para o bem ou para o mal. E temos o nosso anjo guardião, um espírito dedicado e feliz por fazer isso, de velar por nós, de nos ajudar no caminho. Ele vai nos carregar no colo? Não. Ele vai mudar uma decisão nossa? Não. Mas ele vai velar por nós. Ele vai nos inspirar e vai tentar nos ajudar. Depende de nós estarmos abertos a ouvir. Nenhum sofrimento é inútil. Aquilo que você está passando, calma. Vai passar. E não é inútil. Sempre tem uma lição. Sempre tem algo por trás. Cada sofrimento que a gente tem. A gente passa, tem hora que a gente desespera, mas calma. Tudo passa. Até o que é bom também, né? Os momentos bons também vão passar. Mas os maus, pode ter certeza que eles têm alguma coisa para nos ensinar. Que o amor, o perdão e o trabalho no bem são a chave do progresso. Não basta amar se nós não trabalharmos no bem. Não basta perdoar se eu não aprendo a amar e eu não trabalho no bem. Não basta só trabalhar no bem por obrigação. Então eu tenho que fazer aquilo por amor. Tá certo? Então, como estudar? Esses são os 5 livros da doutrina espírita, os livros bases da doutrina espírita. Lançados nessa ordem. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Agora, uma coisa muito interessante e curiosa. O livro dos Espíritos tem a base de toda a doutrina dos Espíritos, toda. E ela se subdivide nessas outras obras. Vamos entender como é isso? Funciona assim. Estudo sintópico. Do livro dos Espíritos, quando eu vou para a primeira parte do livro, que se chama Das Causas Primárias,
todas as informações aqui contidas são esmiuçadas e detalhadas na Gênesis. Então, aquilo que eu aprendo no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na primeira parte, eu vou na Gênesis, eu vou detalhar. Tudo bem? O mesmo acontece na parte 2 do Mundo Espírita, eu tenho detalhamento no Livro dos Médiuns. Quando eu vejo a parte 3ª das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, das esperanças e consolações, o céu e o inferno. Então, quando a gente olha esses 5 livros aqui, a gente pensa que são coisas separadas. Não são. É tudo interligado. E a obra, ela é sequenciada. Então, se eu pego o Livro dos Espíritos da primeira pergunta e vou seguindo, Kardec vai afunilando o conhecimento, vai detalhando cada vez mais. Então a gente pega o Evangelho, geralmente, né, e abre ao acaso. É legal, mas quando a gente segue, tem um porquê. O Evangelho menos, um pouco dá para fazer mais assim. Mas a Gênese, por exemplo. Nos primeiros capítulos, Kardec já fala sobre o fluido cósmico universal. Aí quando ele vai falar de fluido lá na frente, se você não leu lá atrás, você não vai entender o que ele está explicando lá na frente. Então, algumas características da obra da doutrina espírita é a leitura, o estudo sequencial da obra. Tudo bem? Conclusão. As revelações são degraus imensos que Deus nos oferece. Da lei ao amor, à verdade raciocinada. Além de tantas revelações que nos chegam se estivermos atentos em nosso dia a dia. Cabe a nós transformar essa luz em vida, em atitude e em transformação interior. Cabe a nós. A revelação está aí. Se a gente não estudar, não querer saber, não procurar, outro vai fazer, né? Certamente. Que possamos então fazer da doutrina espírita não apenas um conhecimento. Uma noite para assistir uma palestra, para vir tomar a fluidoterapia. Nós possamos ir além disso. Que nós possamos criar um roteiro vivo. Intenso. É intenso, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar. E com consciência, para a nossa própria felicidade. Era isso que eu tinha a dizer. Um ótimo fim de ano a todos. Agora eu fico quietinho até ano que vem. Tá bom? Obrigado, pessoal.